Podcast Extraordinárias, o podcast que joga luz, humor e verdade sobre maturidade feminina. Chega de tratar a menopausa como um castigo ou fim da linha. Aqui a gente fala alto, com coragem e sem filtro. Vamos cutucar o etarismo, rir da montanha-russa hormonal, falar de sexo sem pudor e celebrar a potência que é ser mulher 40 a mais. Se ser extraordinária é quebrar padrões, então a menopausa é o nosso superpoder. Hoje temos Nossa, me uma emocionei. presença muito especial, a Valquíria Carneiro, influenciadora digital em Campo Grande, que está transformando a forma como mulheres maduras se conectam com o mundo digital. Assim, com 62 anos, está rompendo barreiras, trazendo muita coisa nova É. e trazendo a exuberância da mulher nessa fase. É isso aí, é isso que é o nosso papel, né? Queremos agradecer muito a sua presença. A Valquíria Carneiro não nos conhecia, nós a já conhecíamos, né, pelas redes, de ver o trabalho dela. Então, quando nós começamos a falar sobre nomes de mulheres, veio a Valquíria e, por coincidência, a Cíntia já conhecia a Valquíria e nos falou dela. Acho que o primeiro contato foi através da Cíntia. Sim. E você prontamente, ao saber que é um projeto voltado para mulheres, aceitou o nosso convite. Nossa página é muito pequena para recebê-la, mas estamos não. muito contentes com a sua presença. Imagina, Muito imagina. obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Para quem não te conhece, como você se apresentaria hoje? Então, eu sou uma mulher que gosto de viver a vida, né? Eu nunca pensei essa questão de idade, ai, nossa, eu vou parar, não. Eu sou essa mulher que me reinventei exatamente aos 50, porque eu me divorciei, passei pela menopausa e uma transição de trabalho. Deixa eu te perguntar uma coisa que, assim, tá me causando curiosidade. Pode falar. Você sempre, desde que era casada, você sempre trabalhou, sempre foi ativa, sempre foi independente financeiramente? Sempre. Mas assim, eu sempre fui, né? Tive essa energia, assim, graças a Deus, né? Mas quando a gente é casada, você tem filho, casa, você fica com aquela energia, mas aquela energia é um pouquinho, né? Recolhida, porque você tem que cuidar do outro, tem que fazer pelo outro, né? Então, chega um período que você fala, peraí, o que eu quero agora daqui para frente, né? E esse período foi a menopausa? Foi os 50 anos? Ou foi tudo 50. Junto? Foi os 50. Assim, eu já tinha uma relação que era uma relação provável, né, de um divórcio. Mas eu acho que aos 50 ela se potencializou. Então, foi a decisão que nós tomamos, né? Eu acho que eu até comentei, não sei se foi no post da doutora, se foi no seu também, que sobre essa questão que realmente você fez um post falando que o marido comentou, tal, né, que a mulher fica assim. Então, é um período que eu acredito que exista muitas separações, sim, porque não existe uma comunicação do que a mulher está sentindo, que é essa tristeza que ela sente, né? Ela sente que o mundo dela está acabando. E é o contrário. Uma mulher que começa a fazer 50, independente da menopausa, ela tem que entender que a vida dela... Assim, eu me emociono, de verdade. Eu sou meio chorona. A vida dela começa aos 50, ela tem que entender que ela tem que tomar posse dessa vida dela de 50, independente de estar ou não com alguém, né? É ela agora, é olhar para ela. Os 50 anos é justamente isso, é um marco na vida da mulher, é um marco de uma travessia e caminhar pelos 50 anos com coragem, com pés firmes no chão, com olhar no horizonte. Exatamente. É para poucas, não é? É. E como que você pode nos ensinar? Você fez essa travessia com coragem. Fiz, exatamente. Então, e qual foi o motor disso? Então, como veio esse divórcio, é que eu falo sempre, né? Eu sempre vejo o mesmo contexto no meu perfil. Nós temos na vida a dualidade, você não tem três, são dois. Ou você vai para frente, ou você fica, ou você é ruim ou bom, ou bonito ou feio, não existe três, né? Então a gente não pode ficar em cima do muro, não existe meio. Então eu tinha que seguir em frente, ou eu seguia em frente ou eu morria, então eu optei por seguir em frente. Foi fácil? Não, fácil não é.
mas a gente tem que querer. E é o que eu falo para as minhas seguidoras, porque assim, eu sou meio que uma psicóloga delas, né? Sim. Só que quando elas me procuram, eu também não sou boazinha, não. Aí eu falo, peraí. Você chegou nos 50, você vai morrer, você tem que virar essa chave e abrir essa porta que está cheio de possibilidades para você viver, né? Deixa eu te perguntar uma coisa bem pessoal. Pode. Foi você que decidiu pelo divórcio, que fez essa escolha? Porque eu fiz essa escolha. Foi. Eu dei o Então, primeiro passo. porque assim, ó, a gente já, é que eu falei, era um casamento provável, né, de um divórcio. Então, assim, ele já tinha pedido várias vezes separação, quero separar, aí voltava, quero separar, aí voltava. Aí nessa última vez eu falei, agora a gente vai separar, só que agora a gente não vai voltar mais. Agora acabou de vez, acabou a brincadeira, ainda falei, né? Falei, agora acabou a brincadeira, não tem mais volta. E foi o que eu fiz. E você acha que essa força, essa força veio da maturidade? Veio da Você se maturidade. sentiu pronta pra Eu me isso? senti pronta. Pronta. Eu comecei assim a colocar de um tempo, em fevereiro, que foi do ano que eu me divorciei, eu falei, bom, conversei com ele, eu falei, ou você muda ou não vai dar para gente continuar. Aí eu comecei a pontuar o que que era bom e o que que era ruim. E o que que eu conseguiria viver, né, sem. Então eu comecei a ver que eu precisava ir para a vida, porque a gente ia acabar separando com mais idade. E que conselho você daria para uma mulher madura na perimenopausa ou na menopausa que está vivendo agora uma relação difícil. Turbulenta? Que conselho você daria para ela? Então, assim, ó, com relação à menopausa, de verdade, como eu passei por um processo, né, que eu falei, divórcio, menopausa Mudança de e trabalho, e a mudança de carreira, porque eu fui para o mercado com 50 anos. Só que em nenhum momento eu pensei na idade, eu pensei na minha capacidade. Eu sabia que eu tinha capacidade para seguir. Tá. Falei, cara, não tem a idade. E essa questão da menopausa, eu falo muito assim, eu nunca foquei na menopausa. Eu nunca fiquei, nossa, menopausa, Quando me dava as coisas, eu falava, cara, eu tenho que me virar, né? Eu tomava chá de folha de amora, né? Porque Você eu falava fez assim, reposição hormonal? não, Não fez não reposição fiz. hormonal. Quando você começou Por a quê? falar, porque na minha época, porque eu tenho 62 anos, há 12 anos atrás, não se falava tanto como se fala hoje. E ainda tinha um mito de que a reposição hormonal dava câncer. Sim. Então, muitas mulheres da minha idade não fizeram Exatamente. reposição hormonal. Exatamente. E você realmente parou Não de menstruar nessa idade? Com Eu 50. parei exatamente, eu parei de menstruar, só que assim, como eu acho que eu nunca foquei, eu sou meio atípica, eu fiquei uns 5 anos, 6 anos com os meus exames normais. E não tinha sintoma? Não tinha sintoma, não tinha sintoma. E como que você cuidou da sua saúde? Porque então a reposição hormonal você não pôde fazer. Não. Na época, Eu também quem não tinha dinheiro quem te também, né? De acompanhava separação. também não buscou isso, não te orientou. E como que você cuidou da sua saúde? Foi com suplemento, foi alimentação, foi academia, foi fitoterápico? Como que você passou por isso? Então, quando eu me divorciei, né, que toda mulher sabe quando se divorcia, que o padrão, a questão financeira pesa Sim, muito, né? pesa, né? Então você tem que escolher, fazer escolhas. Eu fui de verdade, mas assim, eu nunca me descuidei, é o que eu falo para minhas seguidoras. Eu nunca me descuidei, ia no posto, eu sempre procurava médico, eu fazia meus exames para eu ver como que estava, porque eu nunca fiquei assim, eu me cuido bastante. Então eu procurei. Aí, remédio mesmo, assim, eu não tomei, né? Porque eu não fiz a reposição. Aí eu tomava esses suplementos mesmo, né? Assim, que eu via na farmácia, eu tomava muito aquele E fármaco. teus filhos eram Era pequenos na época da separação? Não, eles não eram pequenos, Já não. estavam Eles tinham 19 e 21, parece, eu não me lembro. Mas eles eram adultos. Mas sofreram tanto quanto... Valquíria, Sempre sofre. você falou da questão da idade, que ela nunca foi uma barreira. Nós sabemos que hoje as mulheres estão vivendo cada vez mais, mas ao mesmo tempo que elas vivem mais, tem dados que mostram que as mulheres mais velhas são mais pobres. Existe um empobrecimento das mulheres mais velhas, porque elas se aposentaram, porque elas se separaram, ou, enfim, inúmeras situações. Você acha que o digital é uma alternativa, é uma saída, um caminho para essas mulheres?
Para elas ganharem dinheiro para para elas informações. ganharem dinheiro e para elas poderem Ganhar viver dinheiro. a vida com mais plenitude. Então, essa questão é muito importante. Até eu falei esses dias sobre isso. Eu falei, mulheres, independente se você for casada ou não, você tem que saber do seu dinheiro. Porque muitas mulheres não sabem, e não é nem do dela, né? Ela precisa saber o que, que o marido tem, o que, que ele ganha, para ela poder. Porque se acaso ele faltar, tem muita. Eu conheço pessoas que perderam seguro de vida porque não sabiam o que tinham. Então, elas têm que tomar posse também disso. Olha, Sim. você tem um seguro de vida caso você morrer? Tomar Eu conhecimento ficar da pelo menos situação. bem? É. Então, né, acaba tendo isso. E a internet, o que elas mais querem de mim é isso, que eu ensine elas a, né, trabalharem com o digital. E vocês Sim. estão aí na caminhada, Sim, vocês sabem que não é um processo sim. fácil. Só que o que acontece? As pessoas querem as coisas muito imediatas. Sim. Elas querem, hoje eu já começo a fazer e aí pronto. Né? Não Sim. investe em conhecimento, porque o digital é o seguinte, é o que eu falo, né? A gente está aí, o nosso patrão hoje é a Meta. Ó, né? Então a gente tem que estar junto ali fazendo o que ele quer. Ele é o nosso patrão hoje. Então a gente tem que estudar o que, que é, como que é, né? O que, que eu preciso fazer. Não é difícil. Não é uma tarefa. Eu acredito, Valquíria, que assim, o digital é uma opção. Sim. Mas a mulher de 50 a mais, ela pode e tem condições de aprender Várias coisas. em várias áreas Sim. profissionais. Mas Ela não tudo que ela vai perdeu a fazer, capacidade. mas tudo que ela vai fazer, ela depende do digital. Sim, até para ir no banco. Até tudo que ela precisa hoje. Para pedir uma comida num É, restaurante, ela precisa estar antenada. E uma né? outra coisa que acontece também nas mulheres 50 a mais é que um dos sinais dos efeitos da menopausa é a névoa mental, é o declínio cognitivo. Então, muitas mulheres falam que têm dificuldade em aprender coisas novas, né? Dificuldade de caminhar. Muitas sentem até como se elas fossem uma fraude, aquela síndrome da impostora. Uhum, As suas seguidoras falam isso? Como que você as orientam? Elas A questão falam. de conseguir aprender e conseguir acreditar em si mesma. Então, porque é exatamente isso, porque assim, ó, aí tá, tem a névoa mental, né? Mas ela foca nisso, né? Ela Sim. fica, eu não aprendo, aí ela não vai atrás. Aí é por causa, às vezes, de uma situação que ela passa, ela não vai procurar, né? Assim, eu tenho esquecimento normal, né? Muita gente teve Covid também, que a Covid ainda, né, Sim, potencializou sim. mais isso e tal. Mas não pode focar, é impossível que ela não vai aprender algo. Sim. É que ela coloque, isso é uma crença dela, que ela não aprende. Como se ela tivesse uma data de Agora, validade. A como se ela- partir dali, ela exatamente. não é capaz mais. Inclusive, até na minha palestra, não é palestra, né, que eu falo lá no meu encontro lá, dos temas é esse. Eu falo, olha, aonde que você acha que porque você fez 50, você perdeu a sua inteligência? Muito pelo contrário. Exatamente. Você não foi um primeiro dia de trabalho na sua vida? Exatamente. Você não aprendeu a fazer? E qual é a diferença porque você tem 50, 60? Não existe diferença. E quando você fala isso para elas, aí parece que cai a ficha. Ela só, poxa, é verdade, né? É verdade. Fala, é verdade. Sabe? Então você precisa entender que o jovem também tem problemas. Sim. O jovem também tem coisa que ele não aprende. Sim. E aí, por que você acha que você não vai aprender? Agora a gente. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho você uma mulher muito bonita. Obrigada, Você já tá obrigada. Um montão de tempo. Dou né? 13 anos. 13 vai fazer. Você não tem um namorado? Como anda a tua sexualidade? Ah, não, então. Tem Mas aí tem uma espaço? coisa, Tem é uma espaço coisa, é na uma agenda? coisa, outra coisa, outra coisa, né? Tem Né? espaço. Sexo é uma coisa, namorado é outra. Nessa- Não, isso é uma coisa para ser falada. Porque o que acontece? Você deve sentir isso. Uma mulher hoje que ela está divorciada, as pessoas acham que ela não tem uma vida sexual ativa. E uma mulher casada hoje, às vezes, tem uma vida menos ativa do que a minha. Exatamente. E é uma coisa que a gente tem que falar. Porque as pessoas perguntam para mim, você não sente vontade de sexo? Eu falo, mas quem falou para você que eu não faço sexo? Não é? É um tema bem polêmico, A mas... sexualidade- Não, e eu percebo, não sei E você mas eu percebe- percebo, por exemplo, a outra mulher te vê com outros olhos. Te vê com quando outros te vê olhos. separada.
você acaba virando uma concorrência. Você acha que existe isso? As mulheres Nossa, total. podem ver a outra como uma rival, Total. uma concorrente nos dias de hoje. Total. Isso ainda acontece? Total. Muito, Você, não é? você quer ver um caso? É assim, quando você se divorcia, as mulheres, elas te abandonam. Então, Excluem. elas te exatamente. excluem. Então, por quê? Porque a mulher, quando ela se separa, felizmente, ela dá um up na vida dela. Quando passa aquela tristeza, ela ressurge, né? Sim, ressurge. E aí, ela fica Começa a olhar pra bonita, ela, fica começa a bonita, olhar, começa a se né? cuidar, Cuida do começa cabelo, fica faz bonita. ginástica. Aí, o coisa que quando acontece? é casada não tem tempo. Essa mulher, né, não são todas, claro que não, mas algumas mulheres, ela te vê como concorrente, ela não quer te colocar no meio, primeiro porque ela sabe, às vezes, o marido que tem. Isso. E aí, ela não vai querer me colocar ali no meio, então ela me exclui. E o homem também exclui, porque ele chega a falar, eu não quero você com essa mulher, porque ela vai te levar para o mau caminho. É verdade. Então, vamos falar um pouco agora de beleza. Complicado. Você é uma mulher muito bonita. Ai, gente, vocês estão enchendo muito minha nós bola hoje. ficamos, já vimos sair você nas telas, mas ao chegar, assim, a sua Obrigada. energia irradia. Tanto que obrigado. a primeira coisa que nós falamos, como você é bonita. Obrigado. E o cabelo grisalho, como que essa você é minha cuida paixão. da sua beleza, mulher 60 a mais? Qual é a sua rotina? Então, é o que eu falo muito para elas também, né? Eu falo, agora é hora de vocês olharem mesmo para si. Inclusive, também um dos temas que eu faço é isso, é para elas olharem para dentro, para elas verem a beleza que elas têm. Então, essa questão do cabelo grisalho é porque eu cansei, né, de ficar ali presa. Eu já sou bem livre hoje de muitas coisas, né? Já não quero ficar, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Então, esse meu autocuidado, primeiro que eu me vejo realmente como uma mulher com 60, às vezes eu me olho e falo, nossa, Val, você tem mesmo, vai fazer 63 anos, você tá É bem. inacreditável. Mas sabe o que é isso? Isso é de dentro mesmo. E a mulher que ela e 60. qual é o problema? Não é assim? O que que a gente espera em ver uma mulher de 60? Então, quando a gente vê uma mulher de 60 linda, a gente acha que ela não aparenta ter 60? Não é verdade? A E gente também não tem esperaria problema nenhum eu me achar bonita, você se achar bonita. Sim. Porque se eu não me acho bonita, né, eu vou ficando introspectiva, assim, aí eu fico achando sempre um defeito e tal. E aí vamos falar do digital, porque é o que eu, né, faço mais ali em questão de destravar elas no digital. É isso aí, elas vão pro stories, vou apagar. Ai, não ficou legal meu cabelo. Ai, eu falei, olha, primeiro, porque o digital, minha filha, se você não for você, se você não for a sua essência ali, esquece que você não vai crescer, né? Então, assim, você precisa se aceitar. Tem coisa que você pode mudar, tem coisa que você não pode mudar. Então, vamos aceitar você ser desse jeito. E sua rotina? Você faz exercício? Você faz a tal da musculação? Então, eu vi você falar. A gente fala a necessidade da musculação. Você está fazendo? Eu vi você falar. Então, eu faço pilates. Né? Como eu tenho viajado bastante, sim, eu parei um pouquinho a academia, né? Mas já vou voltar, eu preciso voltar para a academia. Você é ativa? Eu sou ativa, eu caminho, né? Eu faço meus exercícios e tudo, assim. A questão da minha disciplina na academia, ela só não está porque eu tenho viajado bastante mesmo. Certo. Então, eu vou retomar. É o que eu falo até para elas, porque eu falo sobre envelhecer com autonomia, sim, né? Porque hoje a gente sabe que filhos, eles vão para a vida assim como a gente veio para a vida também. Então, outro tema também muito bom para a gente falar. Os filhos saem de casa, ok, tchau. Saiu, eu vou para outro lado. Por quê? Porque eu ficar presa no que foi, meus filhos já estão vivendo a vida deles. Então, o filho criou asa, que é o que fala do ninho vazio, cria asa você também, vai sozinha, não tem companhia. Até no meu evento, eu queria ir, mas eu não conheço ninguém. Mas é agora que você tem que ir, vai lá que você vai conhecer um monte de gente. Então, para você, o ninho vazio não foi um problema, não. Você conseguiu lidar bem com isso? Consegui, bastante, porque eu sempre fui assim, eu sempre criei meus filhos, até eu brinco com eles, eu falo, sabe que às vezes eu acho que eu criei vocês livres demais, porque às vezes eu mando mensagem para eles e falo assim no WhatsApp, esse telefone ainda é do Marcelo, é da Camila?
porque acho que esqueceu, né? Eles, ai, mãe, vai começar o drama, eles falam. Eu falo, não, mas é verdade. Então, assim, eu sempre criei eles, mas claro, de vez em quando me bate, né? Uma saudade. Esses dias eu falei, ai, que saudade de dormir com vocês, de fazer uma comidinha para vocês. Mas aí eu. Pronto, é o que eu falo. Não estaciona na Aquela tristeza, vontade de ir lá não. e passa, né? E passa, Porque se você fica curtindo a tristeza, o que vai acontecer? Você vai ficar triste, né? E o futuro? Você tem medo do futuro? Uh-uh. Você tem medo Nem um pouco. da doença, do Não. envelhecimento? Não. Quando você olha o futuro, você olha com otimismo. Ah, eu olho. Eu vejo que eu tenho tanta vida ainda para viver, tantas coisas, sabe, para realizar. A minha família, meus avós, são todos assim, centenários, né? Minha avó, meus avós que já faleceram, mas tudo foi 97, 98. Eu tenho uma madrinha maravilhosa. Eu vou para Florianópolis agora, que minha mãe é de lá. Minha madrinha tem 97 anos, mora sozinha, faz tudo sozinha. E eu falo que eu quero seguir esse exemplo. E todo mundo fala que é afilhada por sua madrinha, né? Então eu acredito que vou chegar a 100 anos. Mas eu vejo o futuro assim. E é assim que a gente tem que ver o futuro, né? E Vamos viver. o seu perfil tem quase 500 mil Meio de milhão, seguidores. menina. Quando Pois você olha aquela valquíria que estava num fim de casamento, mudando de carreira, com os filhos em casa, com o marido saindo, Já tinha aquela saído. insegurança, o que você pensa? Então, é o que eu falo, né? Às vezes eu me emociono muito, eu faço, às vezes a minha emoção vai para os stories mesmo, né? E é o que conecta elas, porque todo mundo está no mesmo barco ali, né? Cada uma com as suas diferenças. Então, assim, eu, de verdade, quando eu vejo isso aí, quando eu comecei, eu falo para elas, eu comecei com 1 seguidor, com 10 seguidores. Eu só pensava em fazer da minha dor o que fosse melhor para levar para elas, porque eu consegui sair, eu quero que elas saiam também. Até ontem eu fiz uma história emocionada, porque eu acordei cedo por causa do evento, tal, a gente acaba ficando preocupado, e eu vi o dia amanhecer. E isso me remeteu quando eu me divorciei, que eu vi o dia clarear. E eu falava sempre, isso vai passar, Val, porque eu falo muito comigo. E eu falo para elas, fale com você, porque a pessoa, né, mais certa para responder as suas questões é você mesma, né? Você precisa disso e tal. Então, eu me emocionei por isso, porque eu chegar até aqui, me conectando com elas, ajudando elas. Domingo, uma mandou uma foto, elas mandam foto, viajando de carro. Val, vou viajar 300 quilômetros sozinha. Foi me inspirando em você. A outra viaja, não sei para onde, inspirada. Então, assim, eu falo, Deus, eu tenho um propósito. Se você salva uma pessoa, você já está com a sua missão cumprida. E eu acho que esse meu perfil, eu, pelo menos, dou empurrão em muitas mulheres. Lá atrás, você não imaginou que chegaria Imaginava. tão longe, ou você Não, já imaginava, sabia? eu Você quero já chegar a mais de 1 sabia? milhão. Aham. Já sabia. Porque se eu faço alguma coisa e eu não projeto lá na frente, você patina, que nem vocês, daqui a pouco vocês vão estar também bem, né, lá na frente. Então, assim, quando eu virei, eu não lembro se foi 10 ou se foi 100, de verdade, a névoa mental. Né? Mas uma amiga falou, Val, você imaginava? Eu falei, claro que eu imaginava. Ué, se eu entrei aqui, eu entrar querendo não crescer, a gente tem que entrar nas coisas para crescer, para você, né, alcançar, que nem eu alcancei hoje. Mas, assim, olhando, eu falo, nossa, às vezes eu olho e falo, nossa, 400 e estou com 430, né, acho que 432. Aí eu falo assim, nossa, é seguidor, né? É muito seguidor. É praticamente a metade da população de Campo Grande. De Campo Grande, é. E sabe o que é legal? Eu fui para João Pessoa agora e eu estava num restaurante e aí uma seguidora, ela sabia que eu estava lá e eu fui pagar e ela não aguentou. Aí ela falou assim, oi, eu sou sua seguidora. Eu me emociono. Aí eu falei assim, jura? Faz tempo que você está me olhando. Ela falou, então. Aí a filha dela falou, faz hora que eu estou falando para ela ir falar com a senhora. Aí eu falei, por que você não fez isso? Ela, não. As pessoas agradecem. Olha só, elas agradecem quando eu respondo. Eu falo, mas não é você que tem que agradecer, sou eu que tenho que agradecer você de você estar aqui. Né? Elas acham, nossa, você respondeu mesmo, mas falam, mas é a Val mesmo. Eu falo, sim, sou eu. Eu já tive pessoas querendo administrar meu Instagram. Não vai administrar.
Porque se elas mandam mensagem, é para mim que elas estão mandando. Você- Não faz sentido eu pôr uma pessoa para responder. E me diz uma coisa, Val, me conta um pouquinho desses teus eventos, como que tem sido os Meus encontros de eventos são mulheres, legais. como que funciona? Então, o primeiro eu resolvi fazer exatamente por isso, né? Por causa do desfile. Então, assim, é um evento bem de conexão. Eu sirvo uma espumante, porque é o momento dela. Já me perguntaram, inclusive, Val, por que à noite? Eu falo, porque café tá cheio. Tem muitas mulheres fazendo café. E eu não quero fazer café, eu quero fazer uma noite. Mas tem mulher que é casada. Eu falei, mas então ela não vai. Porque se eu ficar, eu quero que. Ai, será que fulano vai? Ai, será que fulano vai? Será que esse dia vai ser bom? Não, eu faço e pronto. E aquilo, Se o abre universo as portas abre. e vai quem pode. Isso, quem quer. eu não posso ficar, né? Então, assim, esse evento eu faço exatamente por uma conexão. São 4 horas de evento, eu falo um pouquinho ali, né, sobre o digital, falo essa questão do digital e elas, porque não existe o digital sem autoestima. Sim. Não existe, Sim. porque sem autoestima elas não vão fazer stories, não vão fazer nada, né? Sim. Então, elas precisam primeiro se olharem e ver que tem problema que o cabelo... Se vocês correrem meu Instagram, meu Deus, tem hora que eu falo, Val do céu, você é corajosa, né? Até eu falo, meu Deus do céu. Essa autenticidade que faz a diferença. Mas só que tem gente que nem lembra. Sim. Tem gente que lembra, tem gente que não. Como que você escolhe quem vai desfilar? O Ah, que que então, vai do mostrar? evento, né? Me conta. O evento é isso. Eu sempre escolho mulheres diversas, né? Então, tem gordinha, tem representam baixinha, que todas as- todas as mulheres. Que representam, então, assim, tem a Andressa Biquines, que ela é minha parceira há 3 anos. Ontem nós fomos lá provar. Gente, é tão gostoso ver elas provando, saindo do provador, sabe? Assim, elas se sentem tão elas, né? Porque é só de mulheres. Porque... Tá, gente, eu não tenho nada contra homem, tá? Pelo amor de Deus, tá? Eu acho legal, gosto também, né? Mas a gente sabe que se você vai num evento, numa festa com um marido que não é um cara legal, um cara companheiro, ele te puxa sim, ele não te deixa dançar, ele não te deixa, vem cá, porque você está dançando demais, né? Porque você né? Assim, né? Ele poda a mulher. Ele poda a mulher. O que é uma relação saudável não é assim. Agora, a gente sabe que existe muitas relações que não são tão saudáveis e a mulher fica lá, querendo dançar, querendo ver a pessoa dançar. Então, esse evento eu fiz exatamente para isso. Lá ela se solta, lá ela dança, lá ela se inspira em outras mulheres. Então, é praticamente um tributo à liberdade da mulher madura. Madura. É isso. É isso. Sem competição. Sem competição, com cada uma. acolhimento. Isso. E é o que a mulher madura deve buscar, né? Em ver na outra uma aliada, uma aliada. parceira. Saiu agora, este mês, eu não sei se você chegou a ver, um documento da Associação de Menopausa, né? De Menopausa Society, que é uma das instituições de referência em relação à menopausa, falando da importância da vida em comunidade, da vida social, do apoio entre as pessoas para a saúde mental na menopausa. E isso é o que você vive, né? Como esses eventos, como o apoio uma das outras é importante para a saúde mental. Sim, total. Você consegue vivenciar Total. isso no dia a dia. No dia a dia. Eu saio muito sozinha, eu viajo sozinha, eu adoro viajar sozinha. Até fiz um vídeo meu que viralizou, onde eu falo que dizem que é ruim viajar sozinha. Eu falei, ruim é viajar com gente chata. Exato. Eu adoro viajar sozinha, adoro companhia também. Mas Patrícia também viaja muito sozinha, dirige na estrada. Não é gostoso. E você sabe A que gente eu só comecei a acostuma. fazer isso depois que eu me divorciei. Até então, então. só viajava com o marido. Eu vou falar uma coisa interessante. Até tem um post lá que algumas mulheres, assim, graças a Deus, eu tenho mais comentários positivos do que negativos, né? Mas às vezes eu olho lá, uma mulher falou, credo, a gente foi para Bonito, esse vídeo já bateu mais de 1 milhão. Eu fui com 4 amigas, ainda o vídeo ficou bem legal, porque eu falei assim, eu chamei e elas disseram sim. Então a gente foi para Bonito e tal. E aí umas falaram, ai, credo, nossa, só mulher, Deus me livre. Ai, nossa, sem homem, ai, nossa. Aí eu fico pensando assim, né? Eu falo, poxa, por que, né, que você não pode viver sua vida sem essa figura masculina? Eu gostaria de ter? Então, hoje eu não sei. Né? A presença Essa presença. Mas então, e eu também fui apresentar o projeto num sábado, que a gente estava num barzinho, com uma amiga, e aí tinha um rapaz. Um rapaz não, um homem, né? Um homem lá de idade, há 60 anos. E aí ele falou assim,
Aí a menina falou assim, mas é só mulher. Ele falou assim, nossa, então vai estar ruim. Eu falei, não, muito pelo contrário, vai estar bom porque não vai ter homem. Porque aí eu também já falei, né? Eu falei, não vai ter. Então ele Eu, quis... eu vi esses dias um post de uma mulher madura falando assim: quando eu era jovem, eu não tinha rugas, mas eu tinha medo. O que você acha dessa frase? Que legal. Muito bom. E é É isso. exatamente isso. Porque na nossa época, você ia na nossa época é discoteca, Sim, né, gente? isso. Você ia numa discoteca, você ia numa balada, hoje é balada, mas a gente ia. A gente não ia dançar. A gente Imagina que tinha hoje você medo vai de em festa, as viver. mulheres É, 50, 60, 70 estão lá dançando até o chão. sim. E é tão lindo de ver, e é exatamente isso. Hoje elas não estão nem É, aí porque as é pessoas medo vão do pensar. julgamento, É, medo de ser inadequada, medo de parecer ridícula, medo da até no não digital. aprovação, né? Então, aí entra o digital também. Não vai para o digital, porque sempre tem que estar linda, arrumada, bonita, né? É o medo Não, do é o julgamento. medo do que o E outro você vai acha, pensar. e você acha que as mulheres hoje ainda sofrem muito julgamento, muito Muito, etarismo, ou muito. isso mudou? Não, sofre muito. Sofrem muito. Sofre muito. Porque a gente ouve muito Sofre falar, assim, né? Recebe, né? As que recebe. sofrem, as que já não são tão, que não se aceitam tanto, né? Então, quando elas recebem, elas sofrem. Porque eu acho que na realidade elas não se olham muito no espelho e aí elas ficam naquela questão, ai, tô velha, tô rugada, né, e tal. Então ela mesma não se aceita. Aí quando uma pessoa fala, pronto, acaba o dia dela, né? Destrói, né? Destrói ela, é. Por isso que não é legal falar, né, também. Val, nós gostaríamos muito que você deixasse a sua mensagem para a nossa ouvinte, para as mulheres que estão acompanhando o Menopausa Extraordinária. Esse podcast, ele foi feito para dar voz, né? E Muito voz lindo. a mulheres, mulheres maduras, mulheres que têm algo a dizer. Todas nós temos algo a dizer, mas algumas já têm muita vivência. Como a Valquíria, qual é a sua mensagem para a mulher na menopausa, Ai, na mulher menopausa. 50 a mais, 40 a mais? Porque a menopausa, ela vem aos 50, né? Assim, o auge dela é aos 50. Sim. E para dizer para ela que não é o fim, é o começo de uma vida extraordinária, se ela souber viver de verdade. Aí eu me emociono. Se Mas ela é bom souber a viver emoção. de verdade, de acreditar que ela não perdeu a capacidade, que ela não perdeu a inteligência, e que ela não vai recomeçar do zero, ela vai recomeçar com muita experiência, muita. E ela tem que fazer posse disso e ir para o palco da vida, porque agora ela pode brilhar. Porque até os 50 ela deixa todo mundo brilhar e ela fica apagada. E agora é o momento dela ir para o palco e ela ser a protagonista da história dela. Nós nos emocionamos também em ouvir isso, até porque a gente está vivendo um pouco isso, né? Nós também, agora que Estamos estamos começando uma começando. coisa nova na É, nossa mas vida, olha, né? parabéns, obrigada, vocês são ótimas, ótimas. E eu quero agradecer o convite e, nossa, que honra ser a primeira, né? Não, nós que agradecemos, Val. Você é uma pessoa incrível, que sirva de exemplo para todas as mulheres, sabe? Que Obrigada. seja inspiração mesmo, para que elas tenham Coragem. coragem de viver o que nos foi dado, a vida. A vida, por isso que eu até tem frases que eu coloco lá, simplesmente viva, que tem um duplo sentido, né? Então, viva, é só isso. A gente tem uma oportunidade todos os dias, né? E aí, deixa eu só falar uma coisa rapidinho, pode? Claro, claro. Muitas mulheres, elas ficam presas, né, ao divórcio que foi. E aí eu digo sempre assim, você não pode ficar presa ao teu passado, porque você não vai mudar o teu passado, e muito menos deixar aquela pessoa ou quem fez uma situação, também não estamos falando só de relacionamento homem e mulher, de amizades também, às vezes a pessoa fica, é você seguir e pensar o seguinte, a única pessoa que pode me destruir sou eu, e dar posse para quem você acha que vai te destruir. Então, larga a mão e vença. Não pense em vingança, pense em vencer, só isso, que aí vai embora, Val, certíssimo. né? Muita Certíssimo, gente é fica isso querendo, mesmo. Olhe para ai, frente, quando não ele, olhe para não olhe trás. para trás. Esses dias até uma amiga falou, ai, porque eu não vejo a hora de ele vai vir aqui, né? Eu falei, não vai não, não vai, torce para não vir, vai para Este frente, foi né? mais um podcast do Extraordinários, o podcast que dá voz a mulheres incríveis que caminham com passos firmes e olhos no futuro.